Quero cumprimentar a banca examinadora, aos professores que a compõem. Eu sou a Germana Monteiro, aluna da instituição de ensino Estácio do Ceará, graduanda do curso de Direito. A minha disciplina é o TCC de Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos. Meu professor orientador foi Fernando de Alvarenga Barbosa. O tema do meu trabalho é a mediação na Delegacia da Mulher como instrumento na solução dos conflitos de casos relativos à Lei Maria da Penha. O porquê desse tema se deu a partir da seguinte questão. O Instituto da Mediação de Conflito nos casos de violência contra a mulher nas delegacias de proteção e defesa da mulher tem obtido resultado da resolução dos conflitos. O trabalho é considerado relevante por ser atual e polêmico. A escolha do tema se deu pela curiosidade pessoal e interesse. E saber se é possível mediar nas delegacias da mulher. E se tem surtido efeito as mediações. Para a elaboração desse trabalho foi necessário pesquisas bibliográficas e documental. Na parte bibliográfica houve a consulta aos autores Jacobucci, Carvalhais, Braga, Bezerra, dentre outros que abordam o Instituto da Mediação. Na parte documental, houve a Lei de Mediação, 13.140 de 2015, a Lei de Maria da Penha, 11.340 de 2006, uma Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. O trabalho tem como objetivo avaliar as ações do Instituto da Mediação de Conflito nos casos da violência contra a mulher na Delegacia da Mulher e resultados obtidos quanto à resolução dos conflitos. Esse trabalho está dividido em 4 capítulos. No primeiro, eu abordo um pouco do contexto histórico da mediação no Brasil e no mundo. Faço uma breve contextualização sobre a mediação no Brasil e no mundo, para que se possa compreender a trajetória e a evolução. Já me adiantando um pouco, trago o conceito de mediação, dado por Lima. A mediação já seria praticada nos litígios bíblicos, segundo conta Lima. O termo mediação deriva do latim mediare, que dentre outros significados é o de intervir. Lima explica que a mediação apresenta como meio de resolução de conflitos independente de ajuizamento de processo judicial, podendo ser extrajudicial ou judicial. A mediação deve orientar-se pelos seguintes princípios previstos na Lei 13.140, que é a Lei de Mediação. Os princípios que norteiam é o princípio da imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca do consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Lima afirma que a mediação apresenta-se como um caminho alternativo à resolução de litígios, por intermédio de uma terceira pessoa dotada de neutralidade, que tem a função de organizar a troca de ideias entre as partes envolvidas. Ainda abordando o tema mediações, vou mostrar alguns principais tipos de mediação, que são a mediação do tipo facilitadora, que é a mais utilizada no nosso ordenamento, a do tipo avaliativa, do tipo narrativa, a mediação transformativa e a mediação varatiana. Falarei um pouco dos mediadores e suas funções. O mediador não é um julgador, não tem poder decisor, mas sim de catalisar, visando permitir o melhor diálogo entre os mediados. Cabe ao mediador estabelecer a comunicação entre as partes envolvidas, onde essas partes podem aceitar ou não. Sobre o mediador extrajudicial, é previsto no artigo 9º da Lei de Mediação. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitado para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se.
Já o mediador judicial, que é o previsto no artigo 11º da mesma lei de mediação, a 11.140, poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos, em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou em instituição de mediação. Busco um pouco agora falar do Instituto de Mediação e a Lei Maria da Penha. Acredita-se ser relevante, antes de expor como acontece a mediação nos casos da aplicação da Maria da Penha, que é a Lei 11.340, explicar antes do que se trata a lei e a sua sanção. Segundo conta o autor Bezerra, a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, ela visa proteger a mulher na violência doméstica e familiar. Essa lei ganhou o nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha. O caso da Maria da Penha foi solucionado em 2002, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo Bezerra, a Lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Também estão previstas situações de violência psicológica, como afastamento dos amigos, familiares, ofensas, destruição de objetos, documentos, difamação, calúnia. Ainda concordando, Canezin expõe que, especificamente no caso brasileiro, está enraizado na história e nos costumes. A violência doméstica contra a mulher decorre da herança pontual, fruto de uma colonização que pregou hierarquia, uma sociedade escravocrata que pregou hierarquia e preconceito. Canezin explica que, infelizmente, na maioria das vezes, a violência contra a mulher ocorre dentro de casa, no ambiente doméstico intrafamiliar. Os fatores que contribuem para isso são os distúrbios mentais, álcool, drogas, falta de comunicação entre o casal, frustração por parte de alguns homens, ao se sentirem inferior à mulher em relação a cargo e emprego, mudanças por parte desta mulher quando essa consegue um emprego. Isso também se refere à autoimagem do homem. Jacobussi destaca que a classe governamental e os grupos feministas foram responsáveis por criar e implantar a primeira delegacia da mulher no ano de 85 em São Paulo. Segundo ainda o mesmo autor, Jacobussi, o referido autor fala que a violência contra a mulher, que era então um problema privado, hoje é considerado um problema de ordem pública e, acima de tudo, um problema político. A mediação é um instrumento de pacificação social que pode ser aplicado no caso de menor potencial ofensivo à mulher. Não propõe com isso o afastamento do judiciário, mas é um meio de auxiliar e solucionar as controvérsias, quando passíveis de composição amigável. A mediação em situações de violência doméstica ajuda as partes, em especial a vítima, a enfrentar o processo sem muito desgaste psicológico e emocional. Haja visto que uma das funções é fazer com que este processo não chegue à instância judicial, e não apenas por isso. É tentar também que haja um relacionamento entre as partes. Para que a mediação seja feita de maneira satisfatória, o mediador tem que saber ouvir ambas as partes, para que ele esteja ciente do problema que há de resolver. Nesse sentido, destaca-se a função do mediador, que através dessa podendo haver um equilíbrio entre as partes. As partes podem se respeitarem. A mediação não se destina à intervenção em situação de crise no período em que esteja ocorrendo a violência ou crimes. É função da mediação tornar esses hábitos de agressão minimamente possíveis, tornando a relação entre as partes envolvidas mais possíveis, que essas possam viver evitando conflitos, até chegar ao judiciário, onde o mediador não terá a mesma função. Falando traumas e sequelas psicológicas que podem decorrer nessas vítimas. Segundo Jacobussi, é notável que os efeitos relacionados com os traumas sejam exacerbados pelo fato do agressor ser um conhecido íntimo, que aumenta a sensação de vulnerabilidade, de perda, traição e falta de esperança. Desta forma, se faz necessária a ajuda de profissionais que acompanhem essas vítimas,
que possam, junto com elas, superar os traumas e conflitos. Nesse sentido, ainda segundo Barbieri, os mediadores que tiverem formação com bases psicológicas, eles terão maior facilidade na condução e resolução dos conflitos, tendo em vista que eles possuem repertório vasto de resoluções de conflitos. Assim, eles agirão e estarão facilitando a comunicação, já que a emoção e a comunicação estão interrelacionadas. Acredita-se o pôr da pesquisa que a mediação é um importante meio para a resolução de conflitos relacionados à Lei Maria da Penha, havendo visto que essa lei é de competência híbrida, que significa dizer que é uma lei que atua na esfera civil e criminal. No caso da Maria da Penha, é a capacidade de agir com o direito penal e também com o direito de família. Ou seja, é a possibilidade da mulher ter não somente a medida protetiva de urgência, mas na vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar, ter o divórcio, alimentos, regularização de guardas e visitas, entre outros temas relacionados ao direito de família. O Instituto da Mediação no Brasil tem surtido efeito no que se refere ao objetivo, que é solucionar conflitos, assim como ajudar na celeridade dos processos jurídicos. O uso da mediação nos casos da Maria da Penha mostrou que a mediação ajuda a promover uma melhor relação entre os litigantes, ajuda a ter menos contato e exposição, haja vista a quantidade de audiências, além de promover menos desgaste emocional, principalmente para as mulheres, que na maioria das vezes sofrem com as ameaças. Ainda abordou-se um pouco a questão dos traumas psicológicos, onde há a necessidade de um acompanhamento de orientação, ajuda psicológica e apoio para que estas se sintam protegidas, seguras e possam seguir as suas vidas sem receio e com dignidade. E assim, finalizando, volto a agradecer pela atenção dos professores que compõem a banca. Obrigada.